Salve, galera! Começando mais um episódio do podcast Nutritivamente. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e ciclismo. Então, hoje a gente tem um convidado referência no Brasil e no mundo aí na área do ciclismo. Eu vou puxar a ficha corrida dele aqui, a ficha é extensa, hein? Segura aí. Ele é graduado em nutrição pela Universidade de Taubaté, 2012. Ele é pós-graduado em nutrição esportiva pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, onde inclusive foi o meu colega de classe. Como nutricionista, ele esteve no comando da equipe de ciclismo Fanvic Soul Cycles e Carrefour de São José dos Campos em 2016 e 2017 e atuou em algumas provas nacionais e principalmente internacionais, como a Volta de Portugal, a Clássica de Ordizia na Espanha e no Tour da Turquia. Como atleta profissional de ciclismo há 22 anos, suas principais conquistas são tricampeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão da Copa América, participação do Mundial em Madrid, participação nos Jogos Pan-Americanos de 2013, além de ter competido por 2 anos na Itália. Como eu disse, ele é uma referência em nutrição no ciclismo no Brasil e no mundo. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar com meu brother Breno Sidotti. Brenão, prazer ter você comigo aqui no Nutritivamente. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo grande sobre nutrição no ciclismo hoje. Boa, Murilo. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado aí, Murilo, pelo convite. Me sinto honrado aí de estar falando sobre o que eu mais gosto, que é ciclismo e nutrição, que hoje eu vivo isso. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e contar um pouquinho aí das histórias da minha carreira, das minhas conquistas. Espero aí contribuir aí com a evolução de todos vocês e fico muito honrado e feliz aí de estar participando. Que Bora isso, lá, Brenão. Murilão. Eu tenho que agradecer a sua participação aqui, cara. Que isso, cara. Brenão, como de praxe eu faço com todo mundo, eu sempre começo perguntando, né? Eu estou tentando puxar principalmente nutris aqui para participar, em alguns momentos vão ter outros profissionais de outras áreas da saúde. Então eu queria saber como é que você chegou até a nutrição. Se foi através do ciclismo, ou se foi o ciclismo que te levou para a nutrição, ou vice-versa. Conta um pouco dessa chegada aí à profissão, por favor. Bom, então, a nutrição sempre existiu na minha vida, né? Pelo fato de eu começar a competir muito jovem, né? Com 12 anos de idade, eu já estava aí participando das provas. Aos 15 eu fui campeão brasileiro na categoria de base, e daí não parou mais, né? Comecei a fazer minha carreira na seleção brasileira, competi aí mundo afora, e em 2006 eu recebi o convite para competir numa equipe italiana, justamente quando eu competi o Mundial em Madrid, onde eu recebi a proposta por ser um atleta e revelação do Brasil. Eu aceitei e fui competir na Itália. E daí meu primeiro contato lá com os italianos, até no restaurante, onde a gente estava numa base lá, a gente foi almoçar depois de um treino, e eu via que eles comiam muito pouco e eu treinando com fome, querendo recuperar minhas energias para o dia seguinte, que eu sabia que ia ser um dia pesado. Preparei aquele prato, né? Aí os italianos já comentavam e cochichavam entre eles. Nossa, o brasileiro come muito. E aí começou, né? Um reparando com o outro. O técnico veio, conversou comigo, falou: Ó, Breno, não precisa comer tanto. E eu falava, mas como assim não precisa comer tanto? Não, a gente precisa ter um controle de peso. Agora, na preparação de base, é bom para a gente reduzir o peso, a gente fazer essa pré-temporada para você fazer uma boa temporada num peso bom. Mas eu já estava bem fisicamente, então o meu motor estava pedindo para comer bastante. Ali começou a despertar a minha ideia, né? Eu falei, caramba, meu, mas isso daí eu nunca pensei nisso e foi onde despertou. Realmente ali foi onde despertou e eu comecei a ver os cuidados que eles tinham com a questão de alimentação, peso, rendimento, a preparação todo dia para o treino, eles preparavam as garrafinhas. No dia que estava muito frio, eles preparavam chá quente para a gente não congelar pedalando no frio. Então, cara. Preparavam os pãezinhos com a geleia, com Nutella. No dia mais frio, iam uns pedaços de chocolate dentro. Então, a nutrição fazia muita parte daquilo ali. E eu pensei comigo, puxa, mas isso ninguém faz no Brasil, cuidar dos atletas do ciclismo nessa parte com tanto cuidado. E eu sempre fui atleta profissional no Brasil, eu nunca tive um acompanhamento dessa forma.
E lá despertou a minha intenção de ser um nutricionista e trabalhar com isso, né? Cuidar dos atletas e fazer parte dessa questão da alimentação e da dieta desses ciclistas. Legal. Quando eu voltei para o Brasil, tentei seguir carreira profissional na Itália, não consegui passar para o profissional, tive que retornar. E quando eu retornei, logo já entrei numa equipe e fui estudar nutrição. Aí eu tive a Funvic, que era a equipe que eu competia, e anos depois de formado, eu tive o prazer e o privilégio de cuidar deles como nutricionista. Eu tive o início da minha graduação, que eu fiz ali na Funvic, finalizei na Unital, por alguns motivos técnicos, e depois eu fiz a pós-graduação. 2 anos depois, eu fui chamado para cuidar da equipe, aonde eu fazia parte como atleta. E isso foi uma realização assim incrível, não teve igual não. Legal, E Breno. basicamente a minha história foi, né, dessa forma que a nutrição entrou na minha vida e não parou mais. Que legal, cara. Deixa eu, cara, só conversando aqui, daqui a pouco a gente vai chegar no assunto. Nessa época que você treinou, né, tá? Curiosidade minha agora, tá? Sim, pode falar. Já tinha suplemento naquela época ou realmente era comida só? Não, tinha bastante suplementos, sim. Legal. Mas por eu estar morando fora, a equipe tinha um apoio de algumas suplementações, né? Até a gente utilizava a base da equipe Pro Tour, que era uma profissional mesmo da Liquigás. A nossa equipe era a equipe de base da Liquigás. Então, teoricamente, a gente pegava o que não era utilizado nos profissionais, a gente, vamos dizer, sobrava, porque eles ganhavam muito, e passavam para a gente. Então, tipo, barrinhas, gel, isotônico, essas coisas tinha bastante específico mesmo para o ciclismo, né? Mas eu não tinha acesso para a questão financeira mesmo para adquirir, né? O que eu ganhava lá era mais para mim sobreviver e algum bônus de corrida, alguma coisa assim que a gente conseguia. Mas a metodologia do ciclismo na Europa ele é muito antigo, né? Então, eles usam muito do básico mesmo, que é o pãozinho, aquele pãozinho de leite, que aqui no Brasil é a bisnaguinha, né? Mas lá é uma arte isso. Eles confeccionam, né? Tira o miolo e preenche, né? Com geleia, que é o doce de marmelada que eles falam, né? Marmelada. O doce de fruta, põe a tampinha de novo do pãozinho e embrulha no papel filme ou no papel alumínio para a gente poder levar nas provas. E isso é o que nos alimenta. Legal, cara. Aí, algumas técnicas de dias de frio muda, eles colocam uma barrinha de chocolate dentro para daí você ter mais energia e ter a questão da gordura ali, né? E o prazer de estar comendo alguma coisa gostosa também. Aí tem os lanchinhos salgados, que daí vão os cream cheese, essas coisas. E é uma confecção bem artesanal que vai passando de geração para geração. Os antigos vão passando para os mais novos e isso é uma tradição e é uma coisa que vai perdurando ao longo do tempo, né? Legal. Mas a parte de suplementação existiu, lógico que evoluiu muito, mas muito desses anos para cá. A gente tem muita coisa específica para a prática do esporte, que a gente sabe que cada dia que passa a gente tem uma gama infinita aí de opções, Sai um e a suplemento gente tem que novo por até tomar semana, né? cuidado para a gente estar sempre atualizado. É, Às vezes o paciente chega, ó, você conhece esse suplemento? Daí a gente fica ali, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada, o que que é? Daí a gente vai descobrir que a gente conhece, mas já mudou o nome, já mudou a formulação, e a gente busca sempre nos atualizar e estar presente. Mas naquela época tinha bem menos suplementos do que tem hoje, mas a gente chegou a utilizar bastante coisa assim. E era tudo fornecido pela equipe e era fantástico assim a experiência. hoje tem um suplemento novo Foi por bom semana, demais. né? A gente não consegue nem acompanhar direito. Uma coisa assim absurda, né? Essa questão de suplementação, você está hoje aqui, na semana que vem já tem uns Coisa 10 nova novos aqui. aí que você É, tem que correr atrás e a gente tem que estar se atualizando, pesado, mas cara. é muito gostoso. E vem para facilitar a gente, né? O É, nosso trabalho, né? Vem para exatamente. somar, a gente tem que estar inteirado, a gente tem que tomar cuidado por questão de legislação, na questão de antidoping, tem que ver se não tem nenhuma Tem, substância proibida, tem toda essa questão, né? Então a gente tem que tomar passa um esses pente cuidados. fino, cara. Exatamente. Às vezes o suplemento é fantástico, mas tem uma substância lá que pode acusar no doping.
Aí já Então, é. a gente já dá uma freada, opa, vamos usar outra coisa mais natural, vamos usar um manipulado, que pode ser que dê um resultado parecido, e a gente vai buscando essas alternativas, para ter sempre o melhor desempenho e a melhor eficiência aí para o atleta chegar no nível que ele deseja competitivo. Pô, Brenão. Brenão, Bom aproveitando demais. aqui, cara, a gente está falando de Diga. suplemento, comida. Eu tô cuidando hoje de um paciente, é o meu primeiro maratonista, né? Eu já peguei alguns, fazia um meia, agora a gente está na maratona com ele. E Sim. aí eu sigo aquela linha, né, de nutrição esportiva aqui, carboidrato, gordura, proteína, algumas vitaminas e Boa. minerais. Para o ciclismo, eu, assim, vou fazer um comparativo, se eu estiver errado, você me corrija, né? Eu atuo muito pouco com ciclismo. Moro aqui na região de Serra Negra, onde o ciclismo é forte, é muito famoso aqui. Todo mundo Aham. fala, quando eu falo que eu Bom estudei com demais. você, o pessoal, nossa, estou com o Breno, cara, da hora. Legal demais. Diga. No ciclismo, prioriza, claro, o carbo, né? Mas além do Sim. carbo, o que você pode falar para mim de gordura, proteína, vitaminas e minerais, afim? Exatamente. A base aí são os carboidratos, né? Que é o que promove energia, né? Mas a gente nunca deve esquecer que as gorduras também promove aí uma boa carga de energia. Logicamente, a gente tem que cuidar pela parte da digestão delas, então a gente tem que ver o melhor momento que a gente encaixa essas gorduras. Mas normalmente são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. São os macronutrientes que a gente mais prioriza aí. E aí existem até umas proporções que a gente usa para a gente obter esses melhores resultados, né? Tem a proporção que eu uso para o emagrecimento para o atleta de endurance, que é de 2 gramas aí de carboidrato para 2 gramas de proteína, que é 2 para 2, Então, e fica ali mais ou menos 1 grama para. E tudo isso que eu estou falando é por quilo corporal, né? sim, 2 gramas de carboidrato por quilo corporal para 2 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Essa é uma proporção básica para a gente ter um bom emagrecimento e ele não ter quebra de performance, né? Então ele vai conseguir secar, perder peso e essa perda de peso ele ainda vai continuar com energia para ter essa melhora, né? Agora, se você já vai buscar uma performance de endurance e ele precisa de um treino mais exigente, a gente já sobe esses carboidratos para 3 né? 3 para 2. Daí a gente já vai aumentando aí os carboidratos para 3 gramas de carboidrato por quilo corporal, para a gente chegar a 2 gramas de proteína. Basicamente, as 2 gramas de proteína a gente sempre manda, que é o máximo aí que a gente pode estar colocando por quilo corporal. A gente não busca hipertrofia, diferente dos bodybuilders, né? E a gente tem que estar enxugando o atleta de uma forma que ele não perca o rendimento e a gente consegue deixar ele no nível menor de gordura para ele ter o rendimento, sendo que ele não vai quebrar durante um treino aí de 5, 6 horas de treino, que daí ele tem que ter energia e a gordura faz diferencial nesses treinos que são de longa distância e a gente precisa estar com a quantidade de gordura ajustada para ele ali. E quanto menos peso ele leva dessa massa de gordura para o treino ou para a competição, melhor ele vai desempenhar e vai performar. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio entre peso, potência e a energia que a gente coloca nesse atleta. Mas então, em média, né, nessa proporção, é 2 para 2 para emagrecimento e 3 para 2 no. para Isso performance. falando em carboidrato e proteínas. A gordura, normalmente, eu uso 1 grama por quilo corporal mesmo, que daí fecha bem. A gente tem os níveis de gordura ali para ele ter energia no treino e as coisas fluem. Para questão hormonal também, a gordura, né? O pessoal geralmente gosta de Exatamente, retirar, formação de né? hormônios e tudo mais. E muitos atletas e muitos pacientes acham que consumir gordura é prejudicial, que ele vai Clássico. engordar, e daí você explica, não, mas não é a gordura que te engorda, é o excesso de calorias que você consome. Perdão. Imagina, a gente Então a tem. gente tenta mostrar para ele que a gordura é um alimento, é uma fonte de energia e que desempenha um papel de saúde. E a gente precisa ter sim essa dieta equilibrada também em gordura. Mas muitos atletas nesse processo de emagrecimento, ele
fica meio que resistente. Ah, mas eu vou consumir gordura. Não, você pode consumir. A gordura é um alimento. A gente incluindo a gordura, a gente consegue diminuir um pouco os seus carboidratos. Você vai continuar a ter energia. E daí a gente equilibra todo esse processo fisiológico de saúde, bem-estar e performance. Ah, legal. É onde a gente consegue atingir o ponto. E, Breno, Diga, Murilo. pensando em lesão, Sim, eu vejo, eu tô lendo um livro hoje, eu tô lendo um livro do Drauzio, eu gosto muito do Drauzio. E é um livro que sim, como eu tô com esse atleta meu maratonista agora, é um livro só sobre corrida do sim, Drauzio. E eu tô num capítulo perfeito. só de lesão. E no ciclismo tem bastante lesão, acaba usando micros para Sim. prevenir lesão. Como é que Uma das maiores queixas são as articulações, né? A questão de, por mais que não tenha um impacto, ocorre o desgaste, né? Da articulação. Normalmente é joelho, lombar, que a posição também não é confortável do ciclismo, fica bem arqueado, então acaba pegando muito a questão lombar, né? E os joelhos, as articulações. E daí a gente parte para a questão dos nossos aliados aí, né? Daí é as partes de suplementação que a gente entra. A gente entra com o ômega 3 para dar uma desinflamada, a gente coloca o colágeno tipo 2 para a gente prevenir, e muitas vezes o ácido hialurônico também vai ajudar bastante, né? Então a gente entra com esses protetores aí da articulação para a gente evitar esse desgaste da articulação e minimizar aí o desconforto desse atleta, né? Que certo? ninguém merece sair para treinar com dor, né? Ah, não. E como nenhum atleta faz uma carreira curta, né? Sempre a longo prazo, né? Ele inicia, ele começa a ter bons resultados com 2, 3 anos de treinamento, e daí com 5 anos, até 10 anos aí competindo. Então, essa articulação tem que estar bem protegida e para ele ter uma longa vida aí como um atleta, que seja ele amador ou profissional, né? O Você já tá, profissional chega até a desgastar mais, né? você já tá há mais de 20 anos. Quanto tempo dura mais ou menos uma carreira de ciclista, Brenão? Eu estou competindo desde os 12 anos de idade, né? Lógico que agora eu estou mais devagar, até por conta da idade, né? Mas em média aí são esses 20 anos aí, dá para chegar bem. Legal, cara. Eu tive um companheiro de equipe com 40 anos de idade, ele foi campeão brasileiro. Legal, cara. É, então dá para chegar, né, num nível bom. E ele já estava para aposentar e ele foi lá com toda a experiência dele, foi campeão brasileiro. Colocando a galerinha É, colocou a galera no bolso, velho. mas a experiência vale muito a pena, assim. Não. Lógico que o atleta mais jovem ele tem muito mais força, a parte hormonal, tudo funcionando direitinho, a força muscular, mas às vezes a experiência fala mais alto, né? O momento certo de você usar a sua força, o momento certo de fazer uma descida mais perigosa, uma curva mais técnica, ele consegue tirar vantagem sobre os atletas mais jovens, né? Legal. Mas, em média, aí é de 10 a 15 anos é a vida útil aí de um profissional da área, né? Legal. Eu que estou insistindo aí para estar no meio e a gente tá Ah, sempre aí você é do envolvido ramo, você é aí, do ramo tentando para fazer aí sempre, o cara. melhor possível para ajudar os companheiros de equipe. Ah, não, você vai Bom ficar no demais. ramo aí eternamente. Tamo junto. Bom Não, demais. aqui na região que nem eu tinha te falado, tem Sim, muito, tem estrada. sim, Um ponto positivo aqui é que felizmente, aqui a gente tem pouco acidente na nossa região, sim. né? É um problema que está se tornando comum aí. E tem muita terra também. Então, Legal. o pessoal que anda de mountain Fazer trilha, bike, né? e tem muita gente também que anda de speed. Top. Qual que tem alguma diferença nessa questão, pensando do ponto de vista nutricional? Ah, o cara é velocista, o cara Sim. trabalha. A modalidade, o tipo da prova que o ciclista faz influencia demais na questão da dieta dele, né? Uma pela composição física, né? Que o ciclista que ele é mais explosivo e faz provas mais curtas, ele tem muita massa muscular. É aonde a gente não não se preocupa tanto com a massa de gordura dele, porque ele mais pesado e mais forte, ele vai desempenhar melhor. Que são aqueles ciclistas de velódromos, de sprinter, né?
é o famoso velocista, né, do atletismo, né? Então, ele faz provas curtas e com muita potência muscular. Então, ele tem que ter um físico, um porte físico mais pesado. É onde a gente investe numa dieta que ele pode consumir uma quantidade maior de calorias. A gente investe na suplementação que é para explosão muscular, né? Então, a creatina não pode faltar, a Clássico. beta-alanina para não fatigar também. E daí a gente vai fazendo esses mecanismos aí para a gente ter a melhor performance física na parte explosiva dele. É onde a questão peso e potência entra novamente, né? O ciclismo ele se resume nisso, né? É peso e potência, né? É o quanto ele vai conseguir ter de potência e essa relação entre o peso e a potência dele. Ele mais leve, mantendo a potência dele, lógico que ele vai desempenhar muito melhor, né? Diferente do ciclismo de estrada, que o ciclista ele tem que ser cada vez mais magro e ele carregar o menor volume de peso possível, né? O atleta de pista ele vai fazer uma prova que ele vai fazer a volta dele ali em 30 segundos, 17 segundos, é muito rápido. Já o ciclismo de estrada, o atleta ele vai ter uma prova que nem ontem ocorreu o Mundial. O ganhador fez em 6 horas a prova. Então, tem uma diferença bem grande, né? Ele Tem. estava magro, fibrado, enquanto o ciclista de pista, ele faz ali uns minutos. Ao mesmo tempo, o italiano também foi ontem também a prova de pista, ele foi campeão de perseguição. A prova dele durou 3 minutos. Então, É tem uma diferença bem grande, né? brutal. É Do engraçado. atleta explosivo e o atleta que ele tem que performar ali durante 6 horas. Então, muda a quantidade de comida, né, da dieta que a gente tem que passar. Esse atleta que fez 6 horas, a gente tem que ter uma preocupação no dia anterior, a gente tem que carregar o corpo dele de glicogênio, não deixar faltar nenhum nutriente ali, para no dia seguinte ele estar 100% e aguentar essas 6 horas da melhor forma possível, rendendo, né? Sem deixar falhar. Programar toda a dieta dele antes da largada e o intra-prova dele, né? Que é o que ele vai comer, que é o que eu já adiantei aqui com vocês, os pãezinhos, as garrafas com os energéticos, que são os pós que a gente usa, né? A gente fala, né? Que é a maltodextrina, a palatinose, os intratreinos que já vem aí, tem os comerciais prontos e tem os que a gente vai incluindo ali. E Legal. toda essa parte dos micronutrientes para ele não fatigar, não ter uma produção excessiva de ácido lático, prevenindo câimbras e evitar aí a fadiga muscular dele durante essa prova, para ele chegar o mais bem preparado ali na reta final e poder vencer a competição. Muda bastante essa composição de física e o que ele vai ter que se alimentar na parte nutricional, não tenha dúvida. Então, é o que eu falo para todo mundo, né? Eu falo tanto para paciente clínico quanto para quem é. Eu só trabalho com atleta amador, nunca trabalhei com atleta profissional. É, não existe uma receita, né, cara? O pessoal fala, me passa Sim, aqui a não tem receitinha como. aí. Não cabe isso. No ciclismo, assim, nem A nutrição ela é individual e inexata, né? específica para cada ser. Tipo, mudou ali, tá? Todo mundo é ciclista, mas mudou o que ele vai fazer, já muda como ele vai se comportar. Só voltando um pouquinho, o velocista, por exemplo, se você colocar o mesmo volume de alimento que você vai colocar no atleta que vai fazer 6 horas, na primeira volta, ele vai estar parado na beira da grade vomitando, porque ele não pode comer muito antes da prova, senão o estômago dele não vai aceitar. O nível de esforço que ele vai fazer num curto período de tempo, ele vai ter um refluxo, ele vai acabar passando mal na prova. Então, a dieta é totalmente diferente, ele vai ter que comer bem menos, ele vai ter que se alimentar muitas horas antes para ele não passar mal nessa tomada de tempo dele, fazer uma dieta mais líquida ali antes da prova, para ele não passar mal mesmo. A ideia seria ele ir para a largada com menos alimento no estômago. Se for zerado, é até melhor, porque daí ele não passa mal.
Aí, A energia tem que estar na musculatura dele e no corpo dele, não no estômago para ser absorvido ainda. Então tem é, essa técnica. e aí é que entra a questão de estratégia, né? Exatamente. Então, Como você está trabalhando, por exemplo, com os maratonistas, né? Tem muito maratonista que ele prefere largar em jejum, tem. para não passar mal ali nos primeiros quilômetros e ele desempenhar ali a prova. Os próprios quenianos mesmo, que a gente sabe, muitos deles largam em jejum, eles comem muito no dia anterior, mas no dia da prova mesmo é o básico ali, uma hidratação e vai com a energia que está no corpo estocado. No ciclismo, então, vocês usam também Toda essa. bastante a supercompensação de carbo. Sim, Por exemplo, o cara a vai fazer gente uma utiliza volta da essa França aí. estratégia no dia anterior, a gente vai aumentando dia após dia essa É. quantidade de carboidrato ali na noite, e ele Quantos dias vai começam antes, Brenão? estocando. Uns 2, 3 dias Não, antes? eu passo de 2 a 3 dias, né? Vai Aham. competir domingo, começa já na sexta-feira subindo os carboidratos. Um dia que antecede sobe também. Tudo ali dentro de uma margem para não subir demais a glicemia e ele ter um efeito rebote e isso sim ser transformado, estocado em energia e também toda aquela questão do esvaziamento gástrico que a gente está conversando, né? Se a gente subir demais também, ele ter uma noite ruim de sono por conta da digestão ser falha, não vale a pena. Então, a gente tem que treinar o corpo do atleta para a prova também, na parte nutricional, né? Tudo que a gente usa para a prova, a gente pede para o paciente fazer no treino, né? Um treino Treino. teste que ele vai fazer. A gente fala no Porque bem-vindo da ali, moda, né? se ele tiver uma reação ou uma falha, a gente tem a margem ou para vamos corrigir, porque tem alguma coisa que seu corpo não respondeu bem, para no dia da prova a gente ter 100% de eficácia na nossa estratégia e ele poder desempenhar 100% e ter o melhor resultado, né? Eu falo, Essa é pessoal, uma dica aí que vale muito a pena. Faça o teste antes, tudo que você vai comer na prova, você faça num treino teste, e isso vai custar bem menos do que você testar no dia da prova e você perder toda a sua preparação e tudo que você fez para chegar no dia da prova e não dar certo. vale para nutrição e vale até para roupa, né? O tênis, Exato. sapatilha, no caso. Isso, tudo. É, Os equipamentos também, exatamente. É tudo isso. falo pro pessoal, ó, tá correndo com tal meia de compressão, velho. Ó, então usa meia. Aham. Não vai me colocar uma meia nova no dia. Ai, é bonito, na cara. Exato, é. Não, nunca faça uma estreia de um equipamento ou de alguma estratégia nutricional na prova, que isso daí tem grande chance de não dar certo e você comprometer tudo que você fez de preparação, de gastos, né, porque envolve gastos também, Também. de você se deslocar, você está no hotel, você está se preparando, fez a inscrição da prova, então tudo isso pode ir por água abaixo por um detalhe. E acontece. E estratégia, a gente falou aí do carbo antes, o carbo é clássico, né? Então, a gente fala do ciclismo, Sim, suas modalidades, enfim. Intra, e pós treino e competição, o que que geralmente ciclistas utilizam? Mais alimento, mais suplemento, ambos, enfim. Você pode muito dar de bom. dica Boa pro pergunta, pessoal. Murilo. Eu uso, Breno, sempre usei a margem entre 30 gramas a 60 gramas por hora de competição. Eu já fiquei sabendo nesse ano que essas recomendações já subiram bastante na prática mesmo do Tour de France, que é a volta mais importante aí, do Giro de Itália, eles estão usando entre 60 até 120. Eles já dobraram essa ingestão de carbo. Eles estão usando muito carbo mesmo no Intra, até porque é uma prova muito desgastante, né? A gente tem que levar em consideração essa questão, né? Eles pedalam 21 dias, são 21 etapas, em uma média aí de uns 200 quilômetros por dia, dá 3.700, 3.500 quilômetros a competição total. Então, é bastante. Eles gastam, em média, 5.000 calorias por dia, por etapa. Então, tem que ter uma energia extra, sim, né? Se você utilizar uma recomendação muito baixa de carboidrato, 30 gramas, por exemplo, eles vão quebrar provavelmente no dia seguinte. Então, tem que ser o máximo possível. E até porque nessas etapas, só para explicar melhor,
eles não almoçam. A gente larga mais tarde, às vezes faz um café da manhã, que é quase um almoço, vai para a largada, da larga ali entre meio-dia, 11 horas da manhã, e como são 5, 6 horas, a gente termina a etapa no final da tarde. Então, o almoço fica por conta, né? Em cima da bike. Daí só vai jantar no hotel. Então, tem esse gap aí, essa distância de uma refeição para outra, que realmente ele precisa estar se alimentando muito bem durante a etapa para não prejudicar aí uma boa recuperação. E no pós-treino, daí você já prepara ali uma marmita ali. Eu fazia na prática uma marmita de uns entre 200 até 300 gramas de arroz branco ou macarrão branco, e o atleta, assim que chegava da etapa, ele já comia essa quantidade de carbo já para ir recuperando a massa muscular dele, né, a parte glicogênio, do glicogênio muscular, preparava um shake de proteína, daí entra o preparado do shake, que é super importante, uma dose ali de whey protein, uma proteína de digestão mais lenta, poderia ser uma caseína, por exemplo, para ele já estar aí construindo aí a massa muscular, recuperando a massa muscular dele. Mas num primeiro momento é recuperar o glicogênio muscular, que é o que mais o ciclista tem queda ali numa prova de longa distância. E a gente recuperando esses carboidratos já logo em seguida da etapa, a gente minimiza aí a queda também da imunidade desses atletas, e Importante. aonde é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, que qualquer deslize, um ar-condicionado um pouquinho mais frio ali num translado, num carro ou no ônibus, ele pode já Dor de arranhar a garganta. garganta dele, ficar doente, apertou a garganta, no dia seguinte ele já não larga. A Né? gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente já coloca os carboidratos logo em seguida e já vai recuperando aí as proteínas dele de uma fórmula líquida, para na hora que ele chegar no hotel, ele já vai ter a refeição dele, daí ele faz um bom jantar com proteínas, carboidratos. Os carboidratos a gente sempre busca aí as massas, as batatas, são importantes. Proteínas leves, né? A gente tem que tentar evitar aí proteínas pesadas, que seria da carne vermelha com muita gordura. A gente vai mais para as carnes brancas, frango, peixe, de fácil digestibilidade. Ovos sempre entram. Ovos é incrível. Tanto café da manhã, se pudesse colocar os ovos em todas as refeições, seria perfeito. Ele é um alimento que é rico em vitaminas, proteínas, gorduras boas, e a gente tem uma quantidade pequena de carboidrato, é fantástico. E ele é altamente regenerativo aí da musculatura, é um super alimento, vamos dizer assim. Eu pontuaria ele como um dos principais alimentos aí que não podem faltar na dieta de um atleta. Legal, Bruno. Eu lembro quando a gente estava na pós, a Anaísa, né? A Anaísa, ela fala Sim, de aveia, né? A beta-glucana para imunidade. E sim, eu fiz o teste uma vez comigo, cara, e eu nunca mais, meu, isso, eu coloquei para todo mundo. Tipo, tá, meu, amador, vem cá, ó, perfeito. né? Aveia. Você usa bastante também, Bruno? Não? Eu fiz aqui uma listinha aqui, uma colinha até, vou mostrar para você, elencando os 5 alimentos que não pode faltar na dieta de um atleta, falando aí do ciclismo, né? Em primeiro lugar estão os ovos, como eu falei para você, gosto muito, ele é super versátil, encaixa em qualquer momento, em Legal. qualquer refeição, e ele recupera demais, ele é o meu queridinho aí, e aposto que os seus atletas começarem a utilizar, eles vão ter bons resultados. Em Legal. segundo lugar, eu coloquei a fruta, que pode ser a banana, que a gente sabe que a banana é rica em Clássica. potássio, em todas as vitaminas aí para evitar aí, não só cãibra, mas como também é um alimento super prático e também pode levar em qualquer momento. Por exemplo, no lanche, você tem uma banana ali. E daí entrou, assim, em terceiro lugar, os cereais, que entrou a aveia, como você está falando, é aveia, granola. Entre granola e aveia, eu prefiro a aveia É, por não conter também. açúcares, ela tem a beta-glucana, como você citou, que é um antioxidante fantástico, ajuda aí a redução de colesterol, ajuda aí na absorção aí dos nutrientes, evita câncer e N fatores aí que a gente já sabe que é fantástico. As
proteínas, como eu já falei, entraria aqui entre segundo e terceiro também, que seria o frango, o peixe e as carnes vermelhas no nível mais baixo ali. Tem que ter por conta das vitaminas, por conta do ferro, da B12, mas se a gente puder colocar em menor quantidade, é melhor para a digestão e uma boa recuperação. Até a digestão da carne vermelha, ela pode intoxicar um pouco mais a musculatura, e no momento de competição, a gente deve evitar um pouco. É, Em quarto lugar, entre as gorduras, daí a gente pode colocar aí uma fruta, que é muito boa, o abacate. Muita gente não gosta de abacate, mas o abacate ele é fantástico para a gente incluir na dieta. E a pasta de amendoim, que é a queridinha de todo mundo, né? clássica, né? Ela é prática também, você pode estar passando ali no pão, levando na forma de um lanche. Incluir ali tá até na dieta dele durante a etapa, nos pãezinhos que a gente pode colocar também. E por quinto seria os pães mesmo, não tem como fugir dos pães. Os pães são práticos, até durante a etapa a gente leva as bisnaguinhas, os pãezinhos, então ele entra aqui como quinto lugar. Então a gente ficou ovos, a fruta banana, cereais aveia, gorduras abacate e por último os pães, em quinto lugar. Aí, galera, anota aí. O Brenão, referência no ciclismo, deu a dica A aqui. parte dos carboidratos, como a gente comentou, massas, pode entrar todo tipo de massa. O macarrão, para quem não tem a sensibilidade ao glúten, pode entrar como uma boa fonte de carboidrato. As, as batatas, fantástico também. Você pode usar na versão de nhoque, pode usar ela como um purê, pode usar ela como batata sauté mesmo, a batata in natura, e são carboidratos aí fantásticos aí que a gente consegue ter aí uma boa recuperação da massa muscular e elevando aí o glicogênio muscular. Legal. Ô, Brenão, Muito bom. aproveitando essa deixa sua aí, sono, cara. O impacto do sono. Outra coisa que Fantástico. eu falo para todo mundo e muita gente não bota fé. A importância. É o pilar, né? É, São os pilares, né? Você treinar, você se alimentar e descansar. Se você quebra um desses três pilares aí, você está falhando, não vai ter bons resultados. Se você não dormir, você não tem a reparação dos hormônios, não tem a reparação muscular, você vai estar quebrando aí essa cascata e aonde você não vai ter o resultado. O sono é primordial, e não quando tenha te, dúvida. e quando te pegam no antidoping, né? Eu vou fazer antidoping de madrugada, essa história sua, lembra? Você me Então, contou. acontece também. Eu estava na competição na Itália, daí começou a bater na porta. Pam, 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 pam. Ah, meu Deus, eu acho que é trote dos meninos, né? Dos companheiros de equipe, né? Daí bateram. Daí um companheiro de equipe falou: Não, são os vampiros que chegaram aí. Eu falei: Que vampiros? Não, vai ter que fazer exame antidoping. Daí tiraram o sangue mesmo, coleta de sangue, né? Para ver se estava usando alguma coisa. Graças a Deus eu estava limpo, estava tudo certo, não tinha nada de errado. Mas teve uns três, quatro lá que voltaram para cá, porque não puderam largar a competição, não. Foi só um controle de qualidade mesmo, se estava tudo certo. Mas acontece, 5 horas da manhã, e eles pegam no primeiro momento, né? E daí você não tem nem como responder. Você acorda meio ali desorientado, não tem nem como falar não, e já faz, e já tem que fazer. Mas acontece, Da faz hora. parte. Isso daí é os bastidores Fica pra das história, né, competições. Brenão? Exatamente. E dá para escrever um livro aí fácil. Ó, meu, ó, sugiro Bom aqui, demais. cara, dá pra você colocar tudo num papel. É, meu, Bom pessoal demais. que pedala, gosta de ouvir, enfim, gosta de ler. Brunão, outra coisa E, que a gente comentou no começo e eu queria puxar um pouco agora com você é a questão de suplementação. Hoje a gente tem muitos sim, suplementos, enfim, você citou aí alguns, né, creatina, beta-alanina, enfim. Você poder fazer também uma listinha do que você usa, doses, claro, com até, certeza. até a beta-alanina, cara, é um suplemento, acho que você vai falar dela também, é um suplemento Sim, às vezes alguém, tem muita gente que não gosta de usar por conta da parestesia, sim. quando erra a Então, mas dose. tem que explicar, né, que é É, passageiro, ela dura ali entre 5 minutos, não dura mais que isso, é muito rápido. E essa parestesia, do mesmo jeito que tem alguns pacientes que não gostam, tem aquele
Que paciente que gosta. curte, viu? Ele fala, É, pô, legal pra caramba, é bom, eu sinto pinicar, eu sinto aquela reação dela, eu me sinto super bem. Mas não fugindo do foco, ó, vamos elencar aí os suplementos que eu mais uso. E eu sou um nutricionista bem tradicional, gosto do que realmente funciona, não nossa. gosto de que, vou gastar dinheiro ali com suplemento só É. porque ele é o suplemento do momento e muitas vezes não é o que a gente sabe que vai dar certo. Então, são os básicos, whey protein não pode faltar, é uma proteína super prática, se em qualquer momento você pode estar incluindo na sua dieta. Creatina é super válido, eu já coloco ali em segundo lugar depois do whey. O whey eu acho que é o principal. E a gente tem que ter essa recuperação muscular nessas etapas, como a gente comentou. E não é só questão de etapa, né? No dia a dia do atleta mesmo, ele tem que se recuperar de um treino para o outro, para ele ir para o dia seguinte recuperado na massa muscular, para ele até evitar a questão de lesões e estar tá evoluindo aí na sua planilha de treino, nos seus treinos. A creatina, que eu acho fantástica, ela melhora toda a contração muscular, também evita aí lesões. Hoje já tem estudos que ela também ajuda na parte de cognição, na prevenção aí de doenças, na parte neural. Então, a creatina é fantástica, melhora bastante aí o desempenho do atleta. Lógico que a gente tem que fazer a dosagem certa para cada atleta. Eu uso a massa muscular do atleta para a gente fazer uma saturação e depois uma dose de manutenção, que a gente divide aí as doses durante a semana para ele não ficar sobrecarregando o sistema, né? Não adianta tomar altas doses se uma dose pequena é boa, eu vou tomar dobrado que vai funcionar. Não. Vai ficar retido, não vai ter o efeito que a gente deseja e ainda vai estar sobrecarregando o rim e fígado, que não é a nossa intenção. Tem que tomar com consciência e tomar de uma forma correta, para ter a eficiência aí do produto. Terceiro lugar, a gente pode colocar a betalanina, que você já citou. É fantástico para a performance do atleta, nessa questão aí de formar menos metabólitos musculares, né, evitando aí a produção do ácido lático, é onde a gente consegue aí ter menos fadiga muscular e ele vai performar melhor e vai ter uma recuperação de um dia para o outro. Também a gente ajusta a dose, eu ajusto pela massa muscular desse atleta, para a gente ter o melhor resultado, minimizar esse efeito de parestesia que a gente comentou. É um processo adaptativo, ele vai melhorar e vai conseguir Quanto você usa? melhorar essa condição. Eu te cortando. Grama por Sem peso problema. Oi? de beta, desculpa te cortar, beta-alanina, grama por peso, mais ou menos qual é a indicação para quem pedala? A gente tem uma dose máxima e a dose mínima. Aham, Eu uso entre 2 a 3 gramas legal. a dose, né? Sim, Não chega nem a ser por peso, é a dose para o atleta mesmo, né? legal. Às vezes vem uma dose maior aí na parte que já vem, né, das indústrias, né, para poder usar um pouquinho mais, mas entre 2 a 3 gramas não tem erro, não. Sempre tem que ter a balancinha ali, né, cara? Exato, tem que estar medindo. Mas depois mede uma vez só, né? Depois o É, atleta ele pega tem que pegar a mão. o time ali da quantidade, daí não tem erro mais, não. Então, Então a gente já entrou no terceiro. Quarto, eu coloco a glutamina, que eu uso também. A glutamina é fantástica. Eu uso ela na forma de shot todo dia de manhã, uhum. para cuidar na questão da imunidade. Foi muito utilizado aí na pandemia, né? Que a gente estava aí fazendo shot, eu usava o shot da glutamina com limão e própolis. Então, esse shot é sagrado também de manhã. Pode usar essa receitinha que não tem erro. Dor de garganta passa longe. Vira hábito e isso daí só traz benefícios para a saúde e o paciente ele só vai melhorando. Nas primeiras tomadas, o paciente sente sabor ruim, não gosta, depois de um tempo ele acostuma e ele Depois, sente até falta. Eu sei porque aqui em casa é assim, por prática mesmo foi assim, não gostava, não gostava, agora quando acaba tá pedindo para comprar mais. Então, vira um hábito e faz muito bem para a saúde, sim. E para colocar a gente já fez então a whey, a creatina, a betalanina, a glutamina
Eu, particularmente, uso muito o pool de aminoácidos, que são os aminoácidos essenciais. Até no lugar do whey ou no pós-treino, assim, ele vai muito bem. O pool de aminoácidos a gente consegue estar também transportando com maior facilidade, ele vem em sachês, então você pode levar em qualquer momento. E como eles são os aminoácidos essenciais que a gente precisa e necessita atingir eles por meio da dieta, muitas vezes a gente fica falho nesses aminoácidos essenciais. Então, se você já suplementa eles, você dá a garantia de que esse atleta vai estar com os seus aminoácidos e a sua síntese proteica lá em cima. Então, ele não vai catabolizar. A gente vai ter uma melhora no sistema imunológico também, porque não vai faltar a síntese da parte das células, né? Então, a gente tem a parte hormonal também melhorada. Tudo isso melhora, né? Porque tudo é base proteica e dos aminoácidos essenciais. Eu fecharia a lista com os aminoácidos essenciais, que são fantásticos. Legal. Ajuda demais nessa parte. Diferente do whey, ele tem pouca caloria, então a gente consegue fazer até um controle de peso nesse paciente, porque muito paciente não gosta de usar o whey e fala, eu vou engordar com whey, eu engordo com whey. Aí a gente tem que explicar, não, o whey não vai te engordar, você vai transformar isso em massa muscular, vai subir um pouco o seu peso, sim, mas não é por meio de gordura. Exato. Então tem toda essa questão. Todo esse... Mas o pool de aminoácidos é super bem-vindo e a gente fecha uma lista de suplementação fantástica aí, que é receitinha de bolo. Essa é. receitinha lá, ó. Usando no momento certo, na dosagem certa, a gente consegue tá suprindo aí todas as necessidades desse atleta e ele vai render e vai evoluir de uma forma correta. E tudo isso vai resumindo, você vê o paciente que ele ficava ali lutando para conseguir um pódio, de um mês, 2 meses, fazendo tudo certinho, se alimentando, suplementando, você já vê ele ali em terceiro, em segundo, daqui a pouco ele começa a pegar primeiro lugar. É impressionante, é nítido que a evolução muda e o paciente, o atleta, ele vira a página assim, ele fala, não, mudou demais, é impressionante, eu já não quebro mais onde eu quebrava, meus tempos estão baixando, é prazeroso demais você poder trabalhar com um atleta e ver toda essa evolução, né? Eu me sinto ali no lugar deles, por ser atleta a vida inteira, né? A gente dá esse gostinho aí de ver que o atleta está evoluindo e está indo super bem. Legal. Mas é Brandão, muito legal. uma comparação Digo, aqui, feita de curiosidade também. O Brasil hoje, bom, você foi treinar na Itália, depois você sim. voltou. Você acha que o Brasil, a questão tanto de preparação, quanto de nutricionistas, quanto de equipamentos, suplementos, já está em nível internacional? Não? O que vocês podem dizer Deu um dos outros salto países? muito grande. Isso Ah, eu concordo com você. Até ontem, não sei se, eu acho que você não ficou sabendo, mas nós fomos campeões mundiais novamente com o Henrique Avancini. sim, sim, eu acompanho, não Ele acompanho ganhou tudo, a mas etapa lá do acompanhei. Mundial e ele foi bicampeão mundial aí. Então a gente tem um representante nosso do Brasil e ele faz todo esse trabalho, nutrição, treinamento, tudo bem pontual mesmo, a nível mundial. Então, vendo isso, a gente sabe que a gente tem potencial e a gente evoluiu muito de uns anos para cá nessa questão. As equipes estão mais estruturadas nessa questão de ter um nutricionista, de ter um orientador ali, ter patrocínios de suplementação, sabem que fazem diferença isso. O que decaiu um pouquinho a questão do ciclismo nacional foi, eu posso despontuar como a qualidade e as provas. As provas diminuíram um pouco e vamos dizer que a gente perdeu um pouquinho de qualidade nessa questão aí, mas daí não é dos atletas. É uma questão da organização, de organizadores, até por conta de patrocínio, que é custoso você fazer um evento, uma prova de qualidade. Então, a parte, o ciclismo regrediu um pouco, mas a parte nutricional e a parte de preparação dos atletas, a gente deu uma evoluída aí de uns anos aí. Legal. Até porque hoje está tudo muito globalizado, né? O que sai lá fora, rapidamente você já sabe, então, se você conseguir os meios, você já consegue estar aplicando aqui nos nossos atletas. Então, estar antenado aí nas novidades
e que as coisas fluem. Mas o ciclismo está no caminho certo, nessa parte nutricional e de suplementação, e eu acredito que mais para o futuro ainda a gente vai ter mais campeões mundiais aí surgindo e a gente vai estar no páreo aí com o ciclismo internacional. Pode ter certeza que essa vitória, por exemplo, ontem do Avancini, abre muitas portas e mostra que potencial humano nós temos. Sempre teve. Falta organizar, se preparar, que a gente chega no nível deles lá, e que é possível, Ah, como pode ter sempre, né? certeza. A gente tem, o ano que vem já tem Olimpíada de novo, né? Então, né? Exato, Já tá tem tudo tudo em isso. voga aí. Foi o que você falou, né? A questão de suplemento. Tem congresso, hoje tem congresso todo mês, congresso de nutrição, então Exato, sempre chega novidade, enfim. é isso mesmo. Então, realmente dar uma pincelada ali, fazer uma organização melhor, investir um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem tudo aí para voltar para cima. É o que eu comentei, material humano não falta, a Não gente só falta. precisa ter traçar o caminho de um trabalho sério e com credibilidade que as coisas acontecem, não tenha dúvida aqui. Calma. E por falta de qualidade, não é. É Vamos- só, muitas vezes, antigamente era falta de informação mesmo, a gente não tinha conhecimento porque o Brasil sempre foi o país do futebol, né? é, Então, querendo ou não, as outras modalidades ficaram um pouco para trás, né? Então, a evidência era o futebol. Hoje em dia, o futebol segue na evidência, porém, as outras modalidades ganharam espaço e a gente tem respeito, né? A gente vê o skate tomando uma proporção grande, o surf tendo Surf. uma proporção muito grande aí no circuito mundial. Então, a gente tem potencial e as outras modalidades estão chegando e a gente pode estar junto aí. O ciclismo pode estar aí seguindo aí nesse mesmo caminho aí. Legal. E a gente vai conquistar bons frutos aí no futuro, pode ter certeza. E podem contar com o nosso apoio, nós aí, nutricionistas esportivos, que a gente vai Isso. estar bem preparado aí para auxiliar e orientar aí esses atletas aí. A gente não Pode para ter de estudar, né, certeza. Essa é a Breno? nossa missão, né? Na verdade. É verdade. Bom, a gente está entrando aqui na, Bom, na, na última etapa aqui da nossa conversa. Eu sempre pergunto para os Nutris que vêm aqui, Breno, vou perguntar para você também. sim, boa. Qual que é a maior satisfação hoje sua profissional de trabalhar como Nutri de ciclismo, né? Então, que nem você já falou, né? São duas, Bom. são duas paixões, a nutrição e o ciclismo. Exato. Qual que é a Eu maior acho que eu até já satisfação? respondi eu já até respondi antecipado essa pergunta, mas eu respondo novamente aqui. A minha maior satisfação hoje, como nutricionista, é auxiliar aquele atleta e ver ele evoluindo cada vez mais. Poxa, ele não pegava pódio, dava cãibra sempre no final da prova, agora ele já não tem mais cãibra, ele está pegando o pódio e ele vai só evoluindo. Eu vou citar um caso, até um paciente meu de São Paulo. Ah, Ele iniciou um trabalho comigo, ele evoluiu demais, começou a pegar pódio, ele foi para uma prova e se machucou. Ele tomou um capote lá, quebrou clavícula e acabou ficando afastado por um tempo das competições. E depois ele voltou sozinho, ele não veio passar comigo em consulta, ele falou, não, eu vou conseguir, vou fazer sozinho. E ele viu que ele não estava rendendo e não estava conseguindo os mesmos números e os mesmos resultados que ele tinha quando ele estava comigo. Aí ele contando isso para mim, ó, surgiu na mente dele, pô, o que está faltando para mim? Puxa, falta o Breno. Ele veio, passou comigo, hoje ele lidera os 3 campeonatos que ele está fazendo. Ele está liderando os 3 campeonatos de mountain bike, que é Big Bike, a Kenda Cup e o Ravelli. porra, Na velho. categoria dele, ele está liderando 3 campeonatos, pegou pódio em todas as provas que ele foi, quase que ganhou quase todas, ele falou que foi mais ou menos uns 90% das provas, então não tem recompensa maior que você escutar uma declaração dessa e você saber que você fez parte da evolução desse atleta e ele está performando e está indo bem com a saúde assim fantástica. Pô, que legal, Só cara. falando em números, ele saiu de 80 quilos e hoje ele compete com 67. Cara, ó, Então, é fora do normal o que
que nós fizemos de trabalho, a forma física que ele se encontra hoje e a alegria e satisfação de saber que ele está super bem, atingiu os objetivos dele. Não tenho palavras e nem... Esse é o intuito da nossa profissão, né? Trazer a saúde, o bem-estar e, como nós somos nutricionistas esportivos, a performance para esse paciente. E ele chegar onde ele desejou e está rendendo com saúde e a satisfação é fora do normal, incrível. Legal. Essa Bom, é a maior vitória, pode ter certeza. antes de finalizar aqui, eu queria que você falasse para o pessoal que está ouvindo aqui, onde te encontra, redes sociais, telefone, e-mail, passa aí para o pessoal. Pessoal, ó, o Brenão acabou de dar uma aula para a gente aqui, mas como a gente Boa, falou, Murilo. tem que ser Vamos individualizado. lá. Eu atendo aqui em São José dos Campos, que é onde eu estou morando hoje, aqui no Jardim Aquários. Se quiser marcar uma consulta, pode entrar em contato comigo. Minhas redes sociais do Instagram é Breno Sidotti, tudo junto, @Breno Sidotti, vocês vão me encontrar lá. Vão ver que eu sou da área do ciclismo mesmo, tem bastante bike lá, não tem como não ter. Um pouco da minha história, pode mandar um direct, lá a gente consegue estar conversando, aí a gente vai estar agendando. Em São Paulo, atendo uma vez por mês, junto com um parceiro meu, que eu cuido da equipe lá de São Paulo também, o Família, que é uma equipe que está abrindo as portas para a gente poder acompanhar eles. Eu faço todo o acompanhamento nutricional dos meninos da equipe. Então, em São Paulo, uma vez por mês, eu consigo estar correspondendo e atendendo vocês. E na minha cidade natal, que eu sou de Cruzeiro, eu atendo toda sexta-feira no Doutor Saúde, que é outro ponto fixo de atendimento. E lá pode agendar direto na clínica ou pedir informações para mim que eu consigo estar agendando para vocês também. Ou da forma online, como a gente está já aí, depois da pandemia, nós aderimos aí a essa novo formato. Para quem é de longe, que não consegue vir até o consultório, pode me mandar uma mensagem, a gente consegue fazer a consulta online e desenvolver um trabalho muito satisfatório, né? Inclusive, como eu falei no início da consulta, já fiz consulta online até fora do país, né? No Reino Unido, já consegui atender paciente lá, que nem era brasileiro, era um português, ele me achou nas redes sociais, ele viu que era do ciclismo, me chamou e a gente fez o trabalho à distância com muitos resultados positivos aí, e ele conseguiu atingir os objetivos dele. E para mim foi uma experiência incrível poder cuidar de um paciente do outro lado do mundo, da minha casa. Isso foi fantástico. Legal, legal demais. Bom demais. É um pouquinho das experiências aí que a gente vivencia aí nessa nova versão aí do online. Show. Mas bom demais. Murilo, obrigado pelo espaço. Que isso, eu que tenho que agradecer, cara. Você faz um podcast, aí você faz um Nutritivamente virar nível mundial. Bom Sem demais. brincadeira, você sabe Sempre que que precisar, é só dar um alô. Foi um a gente... prazer aí compartilhar um pouquinho da minha experiência. Espero que tenha correspondido aí Que com, isso, cara. com as informações. Superou E quando expectativas. precisar e quando desejar, é só dar um alô, estaremos aí. Tá certo. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Espero que tenha gostado aí do material. E estamos juntos aí. O que precisar é só chamar lá que a gente ajuda vocês. Valeu, Brenão, Bom, obrigado de novo. O pessoal que ouviu também, obrigado. E a gente se vê, a gente se ouve, né? A gente se comunica no boa. próximo episódio do Nutritivamente. Valeu, um abraço e até lá. Boa, um abraço, galera. Valeu, Murilo. Valeu, Brenão. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.